Fala pessoal, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a Soft Starter da Autronic. Essa Soft Starter super versátil, mas que é muito simples de instalar e parametrizar. Então se você quiser ficar por dentro e aprender tudo sobre essa Soft Starter, desde a parte de conexões, parametrização e instalação, fica comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando tudo para vocês a partir de agora. E bora conhecer essa Soft Starter. Pessoal, primeira coisa, atentar-se à etiqueta na lateral do produto, tá? Nela você contém o modelo da Soft Starter, a potência nominal, que nesse caso é de 11 kW em 380 volts, a alimentação de entrada, que é trifásica, podendo variar de 220 a 440 volts em 50 ou 60 Hz, e a corrente de saída, que é trifásica, em 3 fases, 22 amperes, ou seja, eu sei que essa Soft Starter, a corrente máxima que ela suporta é de 22 amperes, tá? Na parte frontal, ela já possui uma IHM com um teclado incorporado. Pessoal, para quem trabalha com manutenção, sabe o quanto é importante ter um IHM com teclado incorporado. Através dela você consegue parametrizar a Soft Starter e também ter o status da Soft Starter. Aqui embaixo ela possui os bornes A e B para comunicação em rede RS485, as entradas digitais IN1, IN2 e IN3, sendo alimentadas pela fonte interna de 12 volts que ela possui. Então basta chavear o sinal do 12 volts para as entradas IN1, IN2 e IN3 e elas serão habilitadas para executar as funções nas quais forem parametrizadas. E ainda possui uma saída analógica de 4 a 20 mA, podendo conectar-se nos bornes GND e AO1. Pessoal, na parte de cima, essa Soft Starter possui a alimentação da eletrônica nos bornes A1 e A2 em 220 volts e um relé de saída programável nos bornes TA, TB e TC. Pessoal, ela possui tiristores nas 3 fases, é isso mesmo. A alimentação dela é nos bornes L1, L2 e L3 e a saída nos bornes T1, T2 e T3. É uma Soft Starter completa e com bastante versatilidade para uso em qualquer situação. E a Autronic possui modelos dessa Soft Starter que variam de correntes que vão de 12 amperes até 230 amperes. E para mais informações, é só ler o manual que acompanha o produto. Agora vamos deixar de conversa e vamos embora para o que interessa. E ao energizar a Soft Starter, já aparece na IHM dela informações muito importantes a seu respeito, como por exemplo a corrente do motor a ela conectado. No momento o motor não está em funcionamento, a corrente é de 0 amperes. O status de funcionamento da Soft Starter, que mostra que ela está pronta para partir. O modo de controle, que mostra que ela está através das entradas digitais, ou seja, eu sei que essa Soft Starter só vai partir através das entradas digitais. A corrente nominal dessa Soft Starter, que é de 30 amperes, e o modo de partida dessa Soft Starter, que no momento está por rampa de tensão. LR Volt quer dizer que ela está por rampa de tensão. Então, sabendo disso, vamos à configuração dessa Soft Starter. Pessoal, e para facilitar o entendimento, vamos dividir por grupos de parametrização as configurações dessa Soft Starter, iniciando do parâmetro F1 até o F8, que são os parâmetros de controle, tá? Pressionando na tecla Enter. O primeiro parâmetro, F00, me diz a corrente nominal da Soft Starter, aquela que já mostra na tela inicial da IHM. Então eu tenho aqui uma Soft Starter de 30 amperes. Pressiono na tecla ESC, volto ao menu principal. Então aqui eu vou configurar qual que é a corrente nominal do meu motor. Pessoal, essa é a informação mais importante, a configuração mais importante da Soft Starter. É baseado nessa informação que todos os parâmetros de proteção vão tomar como base para a proteção da Soft Starter, tá? Então muita atenção no parâmetro F01. Então pressionando a tecla Enter, eu vou informar para a Soft Starter qual a corrente nominal do motor que está conectado nela. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 amperes. Estou dizendo para a Soft Starter que o meu motor tem uma corrente nominal de 20 amperes. Ok? Pressionando a tecla Enter, ela salva essa informação. Parâmetro F02 é o modo de controle dessa Soft Starter. Então pressionando a tecla Enter, eu vou informar para ela se eu quero o controle através da IHM, através das entradas digitais, da IHM ou entradas digitais. Então vou configurar para as entradas digitais, porque eu vou estar acionando a Soft Starter através das entradas digitais. Então pressiono na tecla Enter, volto aqui para o menu principal. Parâmetro F03 é o modo de partida, possuímos dois, tá?
É a rampa de tensão ou limite de corrente. Então vamos deixar aqui para a rampa de tensão. A Soft Starter vai injetando tensão aos poucos para que o motor a ela conectado possa ir acelerando. Então pressiona a tecla Enter, ela salva essa informação, volta ao menu principal. Parâmetro F04 é o limite de corrente na partida. Pessoal, esse limite de corrente diz quantos por cento da corrente nominal que eu configurei no parâmetro F01 o motor pode chegar na hora da partida. Então nós sabemos aí que tem motores que podem chegar a 4, 5, 6 vezes a corrente nominal no momento da partida. Então, o ajuste da Soft Starter, ela me dá a opção de 50% até 600%. Então eu vou deixar aqui, ó, em 500, vou deixar em 600%, que é o máximo, tá? Mas aí você vai configurar de acordo com o teu motor. O que é que eu estou dizendo com isso aqui? A corrente de partida do motor, na hora em que houver a partida, ele pode chegar a 6 vezes a corrente nominal, tá ok? Então pressione a tecla Enter, ela salva a informação, volta para o menu principal, vou para o parâmetro F05, que é a tensão inicial de partida, ou seja, é a tensão inicial que a Soft Starter vai mandar para o motor, tá? Se a Soft Starter é alimentada com 380 volts, quantos por cento eu quero que ela mande para o motor, que ela injeta no motor na hora da partida? Então aqui eu configurei, por exemplo, para 50%. 50% de 380, ela vai mandar inicialmente 190 volts para o motor e vai injetando essa tensão até chegar na tensão plena da rede. Pressiona a tecla Enter, ela salva a informação, volta para o menu principal. Vou no parâmetro F06, é o tempo de rampa de tensão, ou seja, a rampa de aceleração. Qual o tempo que eu quero em que do momento em que o motor saia da inércia, a Soft Starter injete a tensão total da rede, ou seja, faça o bypass. Então, pressiona a tecla Enter, eu estou dizendo aqui que eu quero 10 segundos de rampa de aceleração. Então eu vou deixar esse mesmo tempo aqui, 10 segundos. Pressiona a tecla Enter, ela salva a informação. Então volta ao menu principal, agora eu vou configurar o tempo de rampa de parada suave, ou seja, a rampa de desaceleração. Do momento que o motor está em tensão plena até o momento que ele para completamente. Quanto tempo que eu quero para isso? 10 segundos. Então vou deixar para 10 segundos, mas aí depende da tua aplicação. Pressiona a tecla Enter, volto para o menu principal. Parâmetro F08 me diz respeito à programação do relé 1. Lembrando que essa Soft Starter até 30 amperes ela possui apenas um relé de saída. Então eu vou programar esse relé. O que é que eu quero que ele faça na programação? Então ele tem 7 opções. Eu posso deixar ele desabilitado, eu posso acionar o relé de saída toda vez que a Soft Starter estiver energizada, toda vez que estiver partindo, quando fizer o bypass, quando estiver parando, quando estiver operando, quando estiver pronta para partir ou quando estiver em falha, tá? Vou deixar programado aqui para falha. Pressiona a tecla Enter, ele volta para o menu principal. Então, pessoal, esses 8 primeiros parâmetros são os parâmetros de controle da Soft Starter. E agora vamos aos parâmetros de proteção, do F15 até o F22. No parâmetro F15 diz respeito à sobrecorrente de partida, ou seja, quantos por cento da corrente nominal do motor eu quero que a proteção atue. Então lembrando, o motor pode ter aí uma corrente de 5, 6, 7, até 10 vezes a corrente nominal, dependendo do tipo do motor e da aplicação. Então eu vou limitar aqui a, por exemplo, 500%. Ou seja, no momento da partida a proteção vai atuar quando passar de 5 vezes a corrente nominal do motor. Então, pressionando a tecla Enter, volto para o menu principal. F16 é o tempo de sobrecorrente, ou seja, quanto tempo depois que atingiu a corrente de sobrecarga, essa proteção vai atuar. Então, eu deixei aqui com 5 segundos. Volto para o menu principal. F17, sobrecorrente na operação, ou seja, depois que esse motor já concluiu a partida, que ele está operando com corrente nominal, quantos por cento de sobrecarga eu quero permitir. Então eu vou deixar aqui em 125%, que seria mais ou menos 25% acima da corrente nominal, que seria o fator de serviço do motor. Mas aí você observa sempre o fator de serviço do motor ou da bomba que estiver fazendo a aplicação. Pressiono na tecla Enter, volto para o menu principal. Parâmetro F18 é o tempo de sobrecorrente na operação, tá? Então quanto tempo depois que houver a sobrecorrente durante a operação, eu quero que a proteção atue. Também vou deixar aqui em 5 segundos. Volto ao menu principal. Parâmetro F19 é o desbalanceamento de corrente, ou seja, temos 3 fases alimentando o motor,
Se houver um desbalanço entre essas correntes, é sinal de que o motor está com problemas. Então eu vou programar aqui qual a porcentagem desse desbalanceamento de corrente, ou seja, a diferença entre a corrente das fases. Então eu posso deixar aqui em 20%, 30%, vai depender da sua aplicação e da sua rede. Vou deixar aqui para 30%. Presso na tecla Enter, volto ao menu principal, parâmetro F20. É justamente o tempo desse desbalanceamento. Ó. Quanto tempo eu quero permitir que após esse desbalanceamento a proteção atue. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, em 10 segundos. Ou seja, desbalanceou por 10 segundos e permaneceu depois de 10 segundos, a proteção atua. Pressiono a tecla Enter, volto ao menu principal. Aqui, pessoal, para bombas isso aqui é muito importante, tá? Ó. Parâmetro F21 é a subcarga, ou seja, entrada de ar na bomba, né? Proteção contra seco da bomba, por exemplo. Então pressiono a tecla Enter, tá aqui, ó, 80%. Ou seja, se a corrente baixar 80% da corrente nominal, isso significa que a bomba ou o motor está trabalhando abaixo da sua capacidade. E aí, dependendo da tua aplicação, se é motor, se é bomba, você vai programar essa subcarga. Que, por exemplo, eu vou deixar para 70%. Imagine que seja uma bomba, a partir do momento que ela cair 70% da corrente nominal, eu já posso interpretar isso aí como uma entrada de ar na bomba, tá? Então presso na tecla Enter, volto ao menu principal e o parâmetro F22 é o tempo de subcarga, ou seja, quanto tempo depois que a Soft Start percebe essa subcarga, ela vai atuar a proteção. Então deixei aqui em 10 segundos. Presso na tecla Enter, está feita aí a configuração das proteções do parâmetro F15 até o F22. Pessoal, e o próximo grupo de parâmetros diz respeito à habilitação das proteções. Então o parâmetro F27 me diz respeito à falha de sobrecarga durante a operação. Se eu quero deixar ele em alarme de parada ou se eu quero ignorar. Em outras palavras, se eu quero habilitar ou desabilitar. Então se você quiser deixar ele habilitado, deixa em 0. Se quiser ignorar, deixa em 1. Então eu vou deixar aqui ele habilitado para alarmar e gerar uma parada no Soft Start. Então, parâmetro F28 diz respeito à falha de sobrecorrente na partida. Mesma coisa, vou deixar ele para alarmar e parar a Soft Start. Então, voltando aqui, parâmetro F29, falha de sobrecorrente na operação. Então, também vou deixar habilitado, tá? Voltando aqui, parâmetro F30, falha de desbalanceamento de corrente. Ou seja, se eu quero deixar essa falha habilitada ou desabilitada, também vou deixar habilitada. Voltando aqui, parâmetro F31, falha de subcarga. Então, também vou deixar ela habilitada para alarmar e parar a Soft Starter. F32, perda de fase na entrada. Então, também vou deixar habilitada. F33, perda de fase na saída. Então, também vou deixar ela habilitada. F34, falha no tiristor. Também vou deixar habilitada. Então, esses parâmetros são os parâmetros de habilitação das proteções que a Soft Start possui. Então, pessoal, a partir do parâmetro F35 possui algumas configurações gerais que eu vou passando um a um aqui explicando para vocês. O F35 diz respeito ao idioma da Soft Start, se você quer em português ou inglês, tá? O F36, função para bombas. Então, por se tratar de uma Soft Start muito versátil, tá? Eu posso deixar aqui essa função para bombas desabilitada. Se eu quero que ela trabalhe com uma boia de nível diretamente ligada às entradas digitais, pressostato. Se eu quero que ela trabalhe com uma função de enchimento ou de esvaziamento, conectando eletrodos de nível direto na Soft Start. É isso mesmo. Essa Soft Start permite que você conecte eletrodos de nível direto nela aí e assim você consiga promover funções de enchimento e de esvaziamento sem a necessidade de ter um relé de nível, tá ok? Nesse caso aqui, como eu não vou estar utilizando para essa função, eu vou deixar desabilitado. Volto no menu principal, eu tenho aqui o F37, que é apenas simulação de operação. F38, entrada de reset, se eu quero deixar habilitado ou desabilitado. Então, se você quiser programar uma das entradas digitais para resetar uma falha, você pode deixar habilitado, que é o meu caso aqui, tá? Onde eu vou resetar através de um botão na porta do painel. Voltando, F39, senha de parâmetros, eu posso criar uma senha para proteger a programação da Soft Start. F40 é o tempo de operação, ou seja, quanto tempo a Soft Start passou funcionando. Nesse caso aqui, como ela é nova, está com 0 horas. Isso é muito importante para questões de manutenção, tá?
Então, F41 é quantas partidas essa Soft Starter já promoveu, né? Então, 57 partidas foi quantas vezes ela partiu aqui durante a montagem do nosso quadro. Então, F42 são os parâmetros de fábrica, tá? Então, você pode clicar aqui em Enter e ele vai voltar aos parâmetros de fábrica. Parâmetro F43, tempo de auto reset, ou seja, quanto tempo você quer que depois que ela identificou uma falha, se auto reset. Então, você tem até 3.600 segundos de tempo. Nesse caso, como eu não acho interessante resetar por tempo, eu quero resetar através de um botão, eu vou deixar em 0, então esse tempo fica nulo, tá? Então, F44 é a corrente de ajuste em 20 mA, ela também tem uma saída analógica, tá? Então, F44, F45, F46 são esses ajustes da saída analógica de 4 a 20 mA. F47 é o modo de incêndio. Então, se você estiver utilizando essa Soft Starter para bomba de incêndio, pessoal, você pode configurar, você vai deixar habilitado ou desabilitado. Qual que é a diferença do modo incêndio? Ela desabilita as proteções. Por saber que uma bomba de incêndio, ela não precisa ou não permite proteções, porque trata de uma condição extrema de funcionamento e de sinistro. Então ela desabilita automaticamente todas as proteções. Como eu não vou utilizar para bomba de incêndio, eu vou deixar desabilitado, tá ok? Parâmetro F48 é o modo do terminal, ou seja, se eu vou querer ele para modo de pulso, né, através de pulso nas entradas digitais, ou nível, se eu for conectar eletrodos de nível nas entradas digitais da Soft Starter. F49, intervalo de partida, ou seja, quanto tempo depois que a Soft Starter parou, eu posso iniciar uma nova partida. Então, eu posso ajustar esse tempo aqui, caso seja necessário. Se você quiser limitar a um tempo de intervalo depois que ela parou para dar uma nova partida, você pode colocar aqui o tempo em segundos. No meu caso aqui, eu vou deixar zerado esse tempo porque eu não preciso disso para minha aplicação. Parâmetro 50 é a versão da placa da Soft Starter. Então você tem aí os parâmetros de uso geral da Soft Starter. Bora ver as principais aplicações que são feitas com a Soft Starter da Altronic. Pessoal, já foi feita a parametrização de acordo com os parâmetros que vocês viram anteriormente e vamos partir para esse motor através dos botões de Start e Stop na IHM da Soft Starter. Então pressionei o botão de Start, a Soft Starter começa a fazer a rampa de aceleração, obedecendo o que foi parametrizado, e na tela mostra a porcentagem da tensão que ela está aplicando ao motor no momento. E note, você visualiza em tempo real a corrente do motor e o status da Soft Starter, que está operando. Nesse momento, se eu quiser parar, basta pressionar o botão de Stop. A Soft Starter mostra que está parando a corrente nominal do motor no momento e a porcentagem de tensão que está sendo aplicada ao motor. Percorrido o tempo, ela desliga o motor por completo. E agora vamos acionar o motor através de uma chave seletora de 2 posições. Para isso, basta conectar as duas entradas IN1 e IN2 a um polo da chave seletora e a saída do outro polo conectar a entrada 12 volts da placa de controle da Soft Starter. Feito isso, basta modificar o parâmetro de modo de controle no parâmetro F02, colocar a opção 2 para entradas digitais, dar OK e pronto, a Soft Starter está pronta para operar através da chave seletora. Acionei a chave seletora, ela começa a fazer o mesmo processo, faz a rampa de aceleração até atingir a tensão nominal. Percorrido o tempo, ela faz o bypass. Para desligar, basta girar a chave seletora. Girei a chave seletora, ela vai obedecer a rampa de desaceleração. Percorrido o tempo, ela desliga completamente o motor. Então, partida e parada de um motor através da Soft Starter da Altronic por chave seletora de 2 posições. E agora vamos mostrar a Soft Starter funcionando para controle de nível sem a necessidade de um relé de nível. Para isso, eu vou estar utilizando 3 fios, simulando aqui 3 eletrodos. Como são feitas as conexões? Inicialmente eu vou ter os bornes 12 volts e a entrada IN3 conectados. Nós vamos juntar os dois, a entrada 12 volts com o borne IN3, e a saída dessa junção eu vou utilizar aqui como sendo o eletrodo intermediário, o fio vermelho. O fio azul é a entrada IN1, que eu vou estar utilizando ele
como o eletrodo de referência, o que fica mais abaixo. E o fio preto, que é a entrada IN2, eu vou estar utilizando ele como o eletrodo que vai ficar mais acima. Então, feito isso, basta ir no parâmetro F36 e configurar para a função desejável. Nesse caso aqui, eu vou configurar para a função de esvaziamento. Parâmetro F36, função de bombas e a função de esvaziamento. Eu confirmo, volto aqui. Nesse momento, ele vai funcionar para esvaziamento. Se vai esvaziar, a bomba só pode funcionar quando o nível estiver cheio. Então, para isso, olha só, coloquei o primeiro eletrodo, nada acontece. O segundo eletrodo, nada acontece, apenas quando atingir o último eletrodo. A Soft Starter aciona o motor, fazendo a rampa de aceleração. Concluída a rampa de aceleração, faz o bypass e só vai desligar quando o nível cair, que houver já feito todo o esvaziamento. Saiu o primeiro eletrodo, nada acontece. Apenas quando sair o segundo eletrodo é que ela faz a rampa de aceleração e desliga o motor. Olha só, concluído o tempo, ela desliga completamente o motor. Se o nível do reservatório voltar a subir novamente, ela volta a acionar novamente o motor. Então você tem uma Soft Starter com essa versatilidade, onde você elimina a necessidade de ter uma boia ou um relé de nível. Basta conectar os cabos diretamente à Soft Starter. Já para a função enchimento, as conexões serão as mesmas. A única diferença vai ser a parametrização da Soft Starter. Vou no parâmetro F36 e agora vou colocar para a função enchimento. Ou seja, o motor só vai entrar em funcionamento quando o reservatório estiver vazio. Então, parâmetro F36, eu vou colocar para a opção agora enchimento. Feito isso, o reservatório está vazio, o motor entra em funcionamento. Quando o nível for subindo, que encher o reservatório, automaticamente a Soft Starter vai desligar o motor, obedecendo a rampa de desaceleração. Então, simulando que o nível vai cair novamente, começou a esvaziar esse reservatório, tá? Quando baixar do segundo eletrodo, a Soft Starter aciona novamente o motor para encher esse reservatório, simulando uma bomba, tá? Então essa função que a Soft Starter tem, muito importante. E aí, fala aí, a bichinha é ou não é top? Tu já sabe, né? Se é Altronic, pode confiar.